Olá, seguidores. Ela só queria voltar para casa depois de mais uma noite de trabalho. Tinha muitos sonhos, inclusive de ser médica legista, ironia do destino, um carro quebrado, uma caminhada num local ermo e a vontade de voltar para casa traçou o triste destino de Vitória de Cajamar. Ainda é um caso em investigação e a polícia segue trabalhando para resolver todas as dúvidas do crime ocorrido. Mas vamos conversar sobre tudo o que se sabe de concreto até agora. A adolescente Vitória desapareceu e foi encontrada sem vida com sinais de tortura dias depois. Perícias continuam em andamento e as autoridades apuram a participação dos envolvidos nesse crime que abalou o Brasil. Bem, seguidores, começando a história propriamente dita, na noite de quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, Vitória Regina deixou o shopping onde trabalhava, pegou um ônibus e seguiu para sua casa. Ou melhor, tentou chegar em casa, mas infelizmente ela não conseguiu. E isso também não seria mais possível. Vitória precisava pegar 2 ônibus para se deslocar do trabalho para casa. Ela pegou o primeiro, depois desembarcou e caminhou até o ponto de ônibus onde pegaria o segundo, que a levaria até em casa. As imagens mostram 20 minutos depois, Vitória atravessando a avenida, onde logo pegaria o segundo ônibus. Já no ponto, ela publicou uma foto em uma rede social e mandou a seguinte mensagem para a amiga: tem uns 2 meninos aqui do meu lado, estou com medo. A tal imagem mostra a jovem e os 2 rapazes embarcando no ônibus por volta da meia-noite. A viagem durou quase 30 minutos. Ao descer, Vitória parecia mais tranquila, quando disse o seguinte: ai, amiga, mas tá de boa, sabe? Quem ele estava no ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boaça, não tem problema nenhum. Em sua rotina de volta do trabalho, era comum Vitória pegar 2 ônibus. E ao descer do segundo, sempre era recebida pelo pai, ou melhor, quase sempre. No dia da morte de Vitória, algo diferente aconteceu que selou o destino da menina para sempre. O fato, seguidores, é que uma ironia do destino aconteceu, ou seja, uma daquelas coisas que alguns chamam de azar aconteceu justamente na noite do desaparecimento da Vitória. O pai da Vitória não pôde buscar a filha no local de desembarque dela no segundo ônibus. O motivo? O seu carro havia estragado e por isso Vitória teria que caminhar sozinha por quase 1 quilômetro até chegar em casa e num local ermo. Para esclarecer, o pai da Vitória sempre a buscava de carro, porém nessa fatídica noite isso não aconteceu e ele não tinha condições de fazer isso a pé devido às suas restrições de saúde, que impede a sua mobilidade tendo que usar muletas. Outro detalhe importante é que naquela região, por ser interior, numa área bem afastada, os carros de aplicativo não costumam aceitar viagens. Logo após dar os primeiros passos, ela voltou a enviar mensagens de áudio para a amiga. Passou uns caras no carro e eles falaram: e aí, vida, aí tá voltando? Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. A última mensagem de Vitória foi enviada à 00:30 e a partir de então ninguém mais soube nada sobre ela.
O pai da menina, seu Carlos, que tinha trocado mensagens com a filha durante o trajeto, conforme foi levantado pela investigação, no dia do desaparecimento de Vitória, enviou mensagem à adolescente questionando se ela iria para a casa deles ou para a casa de sua irmã, Verônica, e ainda lembrou à filha que só no dia seguinte o carro da família ficaria pronto, pois estava estragado. Ao responder a mensagem por texto, Vitória disse que iria para a casa do pai, que enviou um áudio dizendo o seguinte: "Tá bom então, cuidado, viu?" A partir de 1h15 da madrugada, o aplicativo de mensagens mostra várias ligações de voz feitas à jovem que não foram atendidas. No dia 27 de fevereiro, as buscas foram iniciadas e como o bairro onde a jovem morava com a família fica em uma área rural de Cajamar, havia uma área bem extensa para procurarem. E assim, mais de 100 pessoas, entre homens da Guarda Civil Metropolitana, policiais civis e militares, forças de segurança estaduais e da cidade de Cajamar, iniciaram diligências para reunir elementos que auxiliassem na localização da adolescente e no esclarecimento dos fatos. As buscas inicialmente, claro, foram concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez e depois o escopo foi ampliado e além dos 100 agentes mobilizados, moradores começaram a ajudar na incansável tarefa de encontrarem a Vitória. Infelizmente, seguidores, 7 dias depois, a investigação de desaparecimento se tornou uma investigação de assassinato, pois o corpo da Vitória foi encontrado em uma área de mata fechada, localizada a cerca de 5 quilômetros da casa de onde ela residia. Mas afinal de contas, quem era Vitória? Vitória Regina de Souza era uma adolescente de 17 anos que trabalhava em uma lanchonete num shopping de Cajamar há poucos dias. Em suas redes sociais, ela se dizia corintiana e maior de idade. Frequentemente publicava selfies em seu Instagram e imagens ao lado de sua melhor amiga. Ela tinha vontade de fazer um curso de necropsia e trabalhar com autópsia, além de compartilhar o sonho de se tornar mãe de um casal de filhos. O último post de Vitória, no dia 16 de fevereiro, quando ela falou da vontade de formar uma família, como a maioria dos jovens de sua idade, Vitória era trabalhadora e sonhadora. Em entrevista, familiares disseram que ela era dedicada, ajudava nas contas e queria voltar a estudar. Feliz, brincalhona e que brincava bastante com as crianças principalmente. Vitória era menina de bom coração. Quando eu precisava comprar leite para o meu filho e não tivesse dinheiro, prontamente ela me mandava. Assim, Vitória foi descrita por sua irmã, Verônica Alves de Souza. A adolescente tinha deixado o colégio, mas sonhava em retornar aos estudos muito em breve. Enquanto isso não acontecia, ela havia começado a trabalhar em uma lanchonete 4 dias antes do seu desaparecimento. Sua avó Virgínia, Maria de Souza, também lamenta o fato, dizendo o seguinte: "Eu chamava ela de minha princesa. Ela era muito linda, sempre satisfeita com a vida. Não caiu a ficha. Para mim, ela está viva lá na casa do pai dela." Quando o corpo da Vitória foi descoberto com sinais de tortura e com o cabelo raspado em área de mata de Cajamar, na Grande São Paulo, o assunto já estava viralizado e sendo notícias em todos os canais de TV e sites de reportagem. E foi em um programa de TV que aconteceu um fato inusitado nessa história tão triste, enquanto o pai da Vitória, o senhor Carlos Alberto Souza, relatava dias que ele considerou como filme de terror. O fato, seguidores, é que Carlos Alberto já estava se sentindo culpado com tudo o que aconteceu com a filha, tanto que ele disse o seguinte em rede nacional:
Já não tenho mais lágrimas para chorar. Queria ter feito alguma coisa. Às vezes eu me culpo até do carro ter quebrado. Até mesmo no que se referia à falha mecânica do seu carro, algo comum de acontecer, Carlos se responsabilizou. E nessa conversa, a entrevistadora quis saber se o homem sabia quem havia tirado a vida de sua filha. E, ao longo da entrevista, ela surpreendeu Carlos Alberto com detalhes da investigação, dizendo o seguinte: a Polícia Civil disse ter esclarecido o assassinato de sua filha. Foi um crime passional e o assassino se chama Daniel, namorado do ex-namorado da Vitória. Diante de uma negativa do pai da Vitória, a jornalista ainda reforçou. Ele teria contado com 2 amigos que teria ajudado a matar e a transportar o corpo da Vitória. E os 3 homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar. A busca pelos 3 suspeitos já começaram e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso? Daniel seria namorado do ex-namorado de Vitória, ou seja, um crime passional, em outras palavras. Em razão dessa revelação e de detalhes tão, digamos, no mínimo fortes, e tudo ao vivo sobre a autoria da motivação do crime, a família de Vitória resolveu ingressar com ação contra a rede de televisão e a apresentadora também. Segundo o advogado da família, o pai da Vitória alega ter sido surpreendido e pede uma reparação indenizatória de R$200 mil pela exposição de forma vexatória. Em entrevista à CNN, o advogado Fábio Costa afirmou que o pai da jovem se sentiu surpreso, perplexo e principalmente humilhado com a condução da entrevista. Seguidores, eu acho importante que seja dito aqui como um adendo do caso do vídeo de hoje, mas não fazendo parte do contexto do episódio, tá? O fato que o senhor Carlos Alberto foi acusado como suspeito de ter cometido esse crime com a própria filha. Eu achei essa informação tão equivocada, tão absurda e tão ridícula que eu agradeço ao Nilvio, que fez o roteiro desse caso para mim, de não ter colocado essa informação lá. Porque eu já não queria falar assim dentro do roteiro, mas um adendo à parte, expressando a minha opinião, eu fiz questão de dar. É lógico que esse homem não tem responsabilidade nenhuma nisso, ele não é culpado de nada. Ele é o pai da vítima e ele está sofrendo a dor da perda da filha. Apenas isso. E ponto. E eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto também. Vamos tocar em frente. Segue o vídeo. Bem, seguidores, os dias foram passando e a investigação foi se tornando cada vez mais pública. Muitas teorias foram levantadas e muito foi falado também. Algumas informações eram verdades, outras infelizmente não. Mas vamos nos ater aos fatos. Segundo a Polícia Investigativa de São Paulo, foi desvendado o mistério por trás da morte da menina Vitória Regina. O vizinho dela, único suspeito preso até o momento, Michael Antônio Salles dos Santos, é o assassino confesso do crime. O maior enigma da investigação era a motivação do crime, porém, depois de quase 3 semanas, os responsáveis pelo inquérito concluíram que houve sim um crime passional, já que Michael teria obsessão pela vítima. Pois bem, seguidores, vamos saber agora quem é Michael. Michael Antônio Salles dos Santos, de 26 anos, era vizinho de Vitória no bairro de Ponunduva, e contra ele pesam várias provas. Ele não tinha nenhuma relação com a família da vítima. O contato mais próximo foi com um irmão de Vitória, quando eles estudavam na mesma escola anos atrás. Depois disso, segundo a irmã da vítima, Verônica, não houve mais contato e, segundo ela, Vitória nunca mencionou o nome desse homem em casa. Michael era mecânico e costumava levar seu carro
um Toyota Corolla que teria sido usado no crime na mesma oficina onde o pai de Vitória, Carlos Alberto, também levava o seu. E o carro de Carlos casualmente estava nessa oficina quando ocorreu um crime. Falando pouco, mas para um bom entendimento, existe aí um link, essa questão dos carros, dos dois carros na mesma oficina. Não tem mais nenhuma menção sobre isso no texto aqui, mas acredito que existe um link entre essas duas situações. Bem, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. O celular do Michael foi periciado e nele foram encontradas fotos da Vitória e de garotas parecidas com ela. Assim como foram encontradas também fotos de armas, como um pau de fogo e um objeto pérfuro cortante. Dados de geolocalização também colocaram Michael num raio de menos de 300 metros de onde Vitória, na madrugada em que ela desapareceu, estava. Testemunhas divergiram do depoimento do suspeito e afirmaram terem visto o veículo dele ao redor da área onde o crime aconteceu. E o suspeito ainda apresentou um comportamento completamente estranho. Amostras de sangue foram coletadas na casa e no carro de Michael, e elas estão sendo comparadas com a genética de Vitória. No dia 18 de março de 2025, há bem pouco tempo atrás, a polícia de São Paulo divulgou que Michael confessou o crime e em detalhes de depoimento dele foram esclarecidos pelo diretor do Departamento da Área Judiciária da Macro São Paulo, Luiz Carlos do Carmo, e o delegado da Delegacia de Cajamar durante uma coletiva de imprensa. A quebra de sigilo do celular do suspeito revelou que, desde o ano passado, Michael monitorava a Vitória e planejava uma abordagem. O diretor do Demacro afirmou o seguinte: há poucas contradições com base nas provas que reunimos até agora. Fica muito claro que ele era obcecado pela vítima, que ele já vinha monitorando a vítima desde o ano passado. A polícia também descobriu que o suspeito comprou pela internet um capuz do tipo balaclava e utilizou o acessório durante o crime. Além disso, próximo ao local onde o corpo foi encontrado, foram achadas uma pá e uma enxada, reconhecidas posteriormente pelo padrasto de Michael como pertencentes à sua casa de onde haviam desaparecido. A polícia verificou se havia registros de desaparecimentos relacionados às mulheres encontradas fotografadas no celular de Michael, mas descartou a possibilidade de outras vítimas serem reconhecidas, a não ser a dona Edna de Oliveira, uma senhora que foi encontrada sem vida próxima ao local onde encontraram o corpo da Vitória. Respostas sobre o que aconteceu de fato com a dona Edna nós ainda não temos. Porém, coincidência ou não, ela prestava serviços na casa de Michael e seu corpo foi encontrado pouco antes do corpo da Vitória aparecer. Os policiais afirmaram ainda que Michael mantinha uma obsessão e era apaixonado pela vítima. A polícia acredita que, após o crime, Michael levou o corpo de Vitória para sua casa. O criminoso afirmou ainda ter queimado pertences de Vitória, como roupas e objetos pessoais, depois de ter tirado a sua vida. Michael admitiu ter esfaqueado a vítima, que morreu de uma hemorragia traumática em decorrência de facadas no tórax, no pescoço e no rosto. Apesar das especulações iniciais, a polícia confirmou que não houve decapitação do corpo de Vitória. A polícia revelou que ele monitorou a vítima por 7 meses com um perfil falso nas redes sociais. Cícero, um amigo do suspeito, também esteve na delegacia e negou o envolvimento no caso. E os investigadores concluíram que Michael agiu sozinho e não houve abuso sexual. Segundo o delegado Fábio Senati,
Essa informação se justifica pelo seguinte: primeiro, porque ele já vinha perseguindo a vítima, o que chamamos de stalker, e na sequência não houve arrebatamento. O delegado ainda ressaltou que a investigação foi baseada em provas técnicas, que justificou o silêncio diante da busca da imprensa por declarações. A Polícia Civil acrescentou que uma pessoa com o perfil de Michael dificilmente conseguiria agir em parceria com outro psicopata. Sobre isso, o delegado declarou o seguinte: geralmente, eles são extremamente narcisistas, egocêntricos e controladores. Não conseguiriam estabelecer empatia ou lealdade entre si, o que geraria embates. A polícia revelou ainda que a jovem de 17 anos morreu de hemorragia traumática em decorrência de golpes de faca na região do pescoço. Segundo foi apontado pela investigação, Michael confessou que esfaqueou Vitória quando a vítima reagiu a uma ação dele. Mesmo com as provas e declarações dos policiais, o pai da vítima, em declaração a um programa de TV, disse não acreditar que Michael fez isso sozinho com a sua filha, pois ele não aceita que sua filha teria entrado no carro do assassino sem ter sido forçada e muito menos que um homem apenas teria conseguido mantê-la de modo forçado dentro do veículo. Ou seja, ele acredita que havia no mínimo mais um envolvido que o ajudou no ato, a carregar seu corpo, escondê-lo e por fim limpar o carro para tentarem dificultar o trabalho da polícia. A polícia ainda tenta esclarecer se Vitória foi assassinada logo após seu sequestro ou se permaneceu em cativeiro antes de ser morta. A casa de Michael foi periciada e vestígios de sangue foram encontrados no local e estão sob análise. Michael não esclareceu como descartou o corpo. A polícia suspeita que ele tenha levado a adolescente para sua casa antes de desová-la na área de mata onde ela foi encontrada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso segue em investigação pela Delegacia de Cajamar e que a conclusão do inquérito depende dos laudos periciais ainda em andamento. No mesmo dia em que foi divulgada a confissão, a defesa de Michael ingressou com um habeas corpus, sendo que apontou pontos que foram considerados mentirosos nos depoimentos de outros investigados no caso. Um deles é o fato de Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, ter dito que não via a vítima há meses, porém, por meio de rastreio telefônico, a polícia teria apontado a presença do sujeito próximo da vítima. Além disso, os advogados reforçam que Michael se apresentou espontaneamente e ofereceu seu veículo para ser periciado 3 vezes, conduta que não foi levada em consideração pela autoridade policial, segundo a defesa. Os advogados ainda alegam que Michael possui residência fixa, emprego e é réu primário. A defesa diz que nenhuma das testemunhas citou algum tipo de ameaça por parte do investigado e que ele só foi considerado um suspeito porque algumas testemunhas, após verem os noticiários, começaram a elucubrar sobre o ocorrido, sendo certo que, em todas as oportunidades em que alguém aponta o investigado, consta parafraseando após ver as notícias na televisão. Outro detalhe é que a defesa de Michael não conhece a confissão feita por ele, pois em nota os advogados de Michael esclarecem que não houve confissão de autoria ou participação no caso de Vitória Regina de Souza. A defesa ainda refuta. Os representantes reforçam que qualquer declaração atribuída a eles sem a presença de seus advogados ofende a legislação processual. Bem, chegamos ao final desse vídeo, mas não ao final dessa história, pois ainda tem muito a ser provado e esclarecido. Ainda há laudos técnicos a serem finalizados e a investigação segue em curso.
E nós vamos manter vocês atualizados e traremos todas as novidades desse caso tão triste e atual assim que soubermos de alguma coisa. E agora vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Na opinião de vocês, existe ligação entre os crimes de Vitória e de Dona Edna? Número 2. Michael agiu sozinho ou com a ajuda de alguém? Sim, não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer ao canal. E me sigam na rede social vizinha, onde o endereço aparece aqui embaixo. E até o próximo vídeo.